Começando agora o último da série de 3 vídeos sobre como estudar sozinho. Se tu não assistiu os anteriores, eu aconselho que tu faça isso. No primeiro eu falo da importância de tu começar devagar e criando metas e cumprindo essas metas até um dia que tu vai conseguir realmente ter um estudo eficiente. No segundo vídeo eu falei da importância de tu ter todos os tópicos, todos os conteúdos que tu vai estudar anotados num papel, num caderno, que é para ti seguir essa sequência e todos os dias quando tu acordar, tu saber o que tu precisa fazer, tu saber o que tu precisa estudar. E no vídeo de hoje eu vou te explicar as 4 linhas que eu deixo depois de cada conteúdo que eu anoto, que nada mais é do que a técnica de revisão. É a técnica que eu uso, que é a preparação do material para quando eu terminar de estudar, eu revisar. E se tu já está nesse jogo de ter que estudar bastante para passar em algum tipo de prova, no vestibular, no concurso, alguma coisa, então tu sabe da importância que é a revisão. A revisão, se não é a mais importante, está assim entre as partes mais importantes de um estudo. E sem mais delongas, meu nome é Guilherme Machado, eu comecei o projeto Eu Sou Meu Limite, e se tu está gostando, se os vídeos estão conseguindo te ajudar, então se inscreve no canal, comenta, compartilha, para passar também para as outras pessoas e para levar o que eu estou falando para o maior número de pessoas. Resumindo então a ideia básica desses vídeos de como estudar sozinho. Criar metas, cumprir essas metas, começar devagar, aos pouquinhos, até tu conseguir estudar com alta eficiência, ter um cronograma, ter uma lista de conteúdos que tu vai ter que estudar, só o nome delas ali, os tópicos, vou ter que estudar isso de cada matéria, e criar um material de revisão, um bom material de revisão, que quando tu terminar de estudar, tu vai revisar. E eu deixo só 4 linhas embaixo de cada conteúdo que eu vou ter que estudar, por 3 motivos. O primeiro porque eu acredito que quando a gente consegue condensar uma informação, fazer uma revisão condensada, a gente aprende a simplificar ideias. Com isso a gente ganha tempo e consegue formar melhor um conhecimento. O segundo motivo é porque quando a gente começa a fazer um resumo sem delimitar o número máximo de linhas, a gente acaba escrevendo demais, transcrevendo demais o que a gente está olhando, o que a gente está assistindo, e acaba colocando nesse resumo muita informação que a gente já sabe, que já está formada na nossa cabeça, ou muitas coisas que a gente simplesmente leu e transcreveu. Ou seja, a gente não estudou aquilo, a gente simplesmente deu um Ctrl+C e um Ctrl+V. E o terceiro motivo é porque um material de revisão, um resumo muito grande, demanda muito tempo para fazer, ou seja, a gente vai conseguir revisar pouco e também nos desmotiva. Vai dizer que quando tu terminou de fazer resumo sobre tudo que tu estudou, além de demorar um tempão, quando chegou na hora tu olhou para o teu material e estava mais ou menos assim, ó. E daí tu não vai ter motivação para revisar isso aqui, para abrir tudo de novo, ler tudo de novo. Então essa quantidade excessiva de material vai te desmotivar e tu não vai conseguir revisar. Então, na minha opinião, um material de revisão bom é um material bem simples, bem conciso, com conceitos complexos que talvez tu tenha que ver mais vezes para te aprender, ou com um resumo bem resumido daquele conteúdo. Vamos conversar mais um pouco sobre isso. O que seria conceitos complexos que talvez tu tenha que ver mais um pouco? Tenta pensar naquela matéria que depois de tu estudar, tu estudou bastante, tu aprendeu, tu entendeu aqueles conceitos, mas mesmo assim tem várias palavras difíceis, várias fórmulas difíceis que tu vai ter que anotar em algum lugar para te ver de novo, aplicar em questões, até um dia que aquilo realmente esteja gravado na tua cabeça. Isso são as coisas complexas ou difíceis que tu vai anotar nessas 4 linhas daquele determinado conteúdo que tu está estudando, porque tu vai ter que ver de novo. É uma palavra, é um conceito muito difícil que hoje tu sabe, mas tu tem noção que daqui a um mês tu não vai lembrar. Só que às vezes tu estuda um conteúdo difícil, mas tu entende tudo, não tem nenhuma palavra tão complicada. Daí o que tu faz? Faz um resumo, 4 linhas, bem resumido, escrevendo o que é aquilo que tu estudou. Digamos que tu está estudando História, tu está estudando Revolução Francesa e tu entendeu todos os processos, todas as etapas da Revolução, não tem nenhum termo muito difícil, tu entendeu o que são os gerondinos, os jacobinos e tudo mais, só que talvez o contexto inteiro, a história inteira sobre a Revolução Francesa tu possa esquecer. E o que eu te aconselho a fazer? Um resumo nessas 4 linhas, bem conciso sobre o que foi a Revolução Francesa. Diz, começou com tal coisa, depois veio tal pessoa e fez tal coisa e terminou dessa forma. Bem conciso, coloca ali naquelas 4 linhas e vai para o próximo conteúdo. Agora deixa eu falar uma coisa bem importante e por mais que pareça simples, muitas pessoas erram nessa parte.
essas 4 linhas. E todas essas folhas na quais tu colocou o nome do conteúdo, deixou as 4 linhas, não são um trabalhinho que tu tem que entregar para alguém. Tu não tem que estudar para preencher aquelas linhas para ficar bonito o teu caderno. Tu tem que pegar aquele conteúdo que está escrito ali como referência, estudar ele, aprender tudo sobre ele de verdade e depois sim tu vai lá naquelas 4 linhas e daí tu vai colocar ou as coisas que tu sabe que tu não vai lembrar ou um resumo bem conciso sobre o que tu aprendeu. O que acontecia muitas vezes quando eu estava criando um resumo, quando eu estava no cursinho, era de pegar um conteúdo que eu quero aprender, procuro na internet o que é, procuro num livro o que é e só transcrevo ele ali como se eu estivesse preenchendo um trabalho que eu tivesse que entregar. E não é isso. Tu está preparando um material para te revisar quando tu terminar os teus estudos. Tu vai estudar, fazer questões, revisar, fazer questões. Esse é o processo para te fixar de fato um conhecimento. Então, se tu quer aplicar a mesma forma ou uma forma parecida de como eu fiz quando eu decidi estudar sozinho, tu tem que seguir uns passos bem simples. Vai criando metas progressivamente, metas de estudo, identifica todos os conteúdos que tu precisa saber, que tu precisa estudar, coloca num caderno, depois de cada título do conteúdo tu deixa 4 linhas, 4 ou 5 linhas, depende do tamanho da tua letra, e coloca outro conteúdo. Depois que tu terminar de escrever todos os conteúdos nesse papel, tu começa a estudar, segue essa sequência, pega aquele conteúdo, estuda, aprende ele de verdade e vai lá e já faz o teu material de revisão, colocando o quê? Colocando termos difíceis que tu provavelmente vai esquecer ou um resumo conciso do que tu aprendeu. O que me perguntaram bastante essa semana é se mapas mentais funcionam. Eu acho que mapas mentais funcionam muito bem na hora que tu está estudando esse conteúdo, na hora que tu está tentando entender. Pega um papel ali, um papel de rascunho e começa a fazer mapas mentais que é para te entender o processo e entender como funciona o que tu está estudando. Só que como material de revisão eu não acho muito eficiente, porque depois de um mês, quando tu for pegar esses mapas mentais de novo, vai ser muito difícil para te entender. Então a minha preferência é usar mapas mentais para aprender, para estudar, e não para ter como um material de revisão. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Amanhã tem mais um do Desafio dos 30 Dias, e até lá!